Yes. Estou ajeitando aqui já. Bom, então, vamos começar a nossa reunião de hoje. Felizes mais uma vez para continuar nosso estudo do cérebro triuno, terceiro agora, né? Desse estudo tão legal, tão oportuno no momento que a gente está vivendo, de crescimento, né? Das boas-vindas agora, que acho que o Bruno não tinha me visto, boas-vindas ao Bruno, a Alessandra que entrou, a Elodie, a Denise. Muito feliz de estarmos todos aqui. Antes da gente começar essa reunião, que vai ser, eu acho que coordenada hoje pelo Sérgio, eu gostaria que a Elodie pudesse fazer uma oração para a gente. Pode, Elodie? Posso, sim, tranquilamente. Então, queridos amigos, serenando o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, vamos agradecer aos espíritos superiores por tudo de bom que acontece na nossa vida e no nosso entorno. Que as nossas preces possam alcançar cada canto desse mundo, aqueles que mais necessitam de amparo e apoio. Te agradecemos, querido Jesus, nosso mestre maior, pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos com esses irmãos queridos que se dispõem a compartilhar conosco esse conhecimento adquirido a partir de tanto estudo, vivências, com certeza alguns sofrimentos, tristezas, mas que ao compartilhar trazem alento para as almas e os corações mais necessitados. Te agradecemos, Jesus, pela oportunidade de crescimento e que saibamos, a partir desse nosso aprendizado, também compartilhar com aqueles irmãos que necessitam da nossa ajuda para também crescer. Muito obrigada, espiritualidade maior que está conosco e que sempre nos acompanha, iluminando o nosso caminho e serenando a nossa mente ao encontro do amor maior que Jesus nos ensinou. Muito obrigada pela oportunidade e vamos seguir o nosso estudo agradecendo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bom, então, vamos passar a palavra aí. Tudo contigo aí, Sérgio. Tá bem. Tá bom, boa noite a todos. Aí, obrigado, Vera, pela oportunidade, né? Novamente aí da nossa Ramo Pelotas de podermos nos reunindo. As boas-vindas aí ao Bruno, que está pela primeira vez hoje, né, Bruno? Espero que fique à vontade. As nossas reuniões são interativas, a gente faz uma exposição inicial dos autores e depois a gente abre para conversar. Lembrando que este é um espaço que a gente criou para poder ampliar as nossas reflexões em torno dessa obra do Cérebro Triuno, que a gente escreveu, eu, a Irvene e o Décio, para a gente aprofundar um pouco mais e tentar avançar um pouco mais além das questões que a gente suscitou na nossa obra. Hoje, a minha parte é o segmento, né, da primeira parte, que é sobre o cérebro inicial, primeiro andar da casa mental. Eu vou compartilhar uma tela para vocês aqui. Deixa eu ver como é que eu faço. Aqui, tá. Deve ser isso. É isso, né? Vamos ver se vai entrar aí para vocês. É isso aí, compartilhar a tela. Entrou aí? Entrou. Olha que bonitinhos aí. Entrou. Olha que gracinha que nós estamos. Que bonitinho! Viu? Todo mundo magrinho ainda. E assim, então, gente, esse trabalho começou, né, alguns anos atrás, com nós três. E hoje eu vou conversar com vocês, dando seguimento a isso, ao primeiro andar da casa mental. Foi lá na casa da Irvene, né, o primeiro andar mesmo que a gente começou. Né, O biscoitinho, Sérgio. Comendo biscoito, no dia quente também, estava bem calor, né? Acho que era fevereiro? Não. Fevereiro. Foi fevereiro, né? Foi fevereiro, exatamente. Bom, eu fiz já alguns desdobramentos sobre o primeiro andar, principalmente os meus desdobramentos, inicialmente Irvene e Décio, assim,
recaem, sobretudo, no primeiro e no segundo andar. Tá? Eu vou discorrer algumas ideias que me ocorreram em torno, além daquilo que eu abordei, né, na minha parte, para aquilo que eu comecei a pensar depois disso, que eu continuo pensando. Eu vou propor para vocês que as minhas duas participações próximas vão ser meio juntas, assim, o primeiro andar e o segundo andar, nas reflexões que eu pensei. Eu acho que o primeiro andar e o segundo andar é bem mais próximo do meu entendimento, assim, né, da minha capacidade de poder entender o que se passa nesses dois níveis, do que o terceiro. O terceiro, para mim, ainda é bastante desafiador e desconhecido. Assim, eu acho que é um andar aí que a gente vai ter que rebolar junto aqui para poder avançar além das questões que a gente pensou, pelo menos para mim, assim. Mas eu proponho a vocês a gente fazer uma caminhada nesse primeiro momento no primeiro andar da casa mental e retomando o estudo de André Luiz e do MacLean, situar que em André Luiz o cérebro inicial compreende, né, a área reptiliana e o sistema límbico, é isso? Né? Me lembro assim, né? Para o MacLean está no segundo, para o André está no primeiro, né? De qualquer modo, esse cérebro inicial, esse primeiro andar, pelo André Luiz, faz mais sentido para mim na reflexão que eu vou apresentar, juntando o sistema límbico com a área mais inicial mesmo, a área mais inicial que, para a reflexão que eu vou fazer a partir do funcionamento do psiquismo, mais respeito a uma pulsionalidade, a uma instintividade, a uma área pré-racional que nasce antes do pensamento e que nos comanda, que nos move, que nos movimenta, né? Na sequência, eu vou propor para vocês uma parábola de Jesus que, para mim, mostra bem o funcionamento dos três andares da casa mental. Tá? E essa parábola eu vou usar ela no primeiro, no segundo e no terceiro, porque acho que dá para ver bem, no exemplo de Jesus, o funcionamento psíquico nosso, representado nesta parábola que a gente vai ver logo a seguir. Se não der para ver tudo hoje, a gente vai seguir no segundo encontro, descrevendo isso aí. Tá? Lembrando, então, alguns conceitos, né, de que no cérebro inicial, pelo André, né, nós situamos a residência dos nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. Ou seja, aqui nesse nível, nós temos a nossa parte mais primária, mais inicial mesmo, aquilo que nós não pensamos e que nos move permanentemente, seja para estarmos vivos aqui, sob o ponto de vista biológico, seja para estarmos vivos aqui, sob o ponto de vista psicológico, de uma maneira muito primária, muito inicial, e vai comandar as nossas ações naquilo que nós temos de mais básico, primitivo e mantenedor da nossa vida na Terra. Esse é o andar da nossa encarnação. Nós estamos encarnados nesse andar. Esse andar, ele responde pela nossa encarnação, pelo pontapé, pela nossa manutenção, e ele vai ser o que vai nos manter até o fim, né? Graças a esse nível que nós vamos ter a nossa pulsionalidade principal da nossa vida na Terra, né? Eu comecei a pensar que esse é o andar que a gente chama de... que quando a gente não quer assumir a responsabilidade das coisas, a gente chama que foram os obsessores. Esse é o andar das obsessões. A gente diz assim, isso não fui eu, foi o meu obsessor. Não, fui eu sim, estava ali, está aqui dentro de nós. Né? Os obsessores do pior tipo, eles sintonizam com a gente a partir das nossas coisas nesse primeiro andar. Né? Esse é o andar que nos faz assim muito iguais uns aos outros. Né? E no Livro dos Espíritos, nós bem sabemos, isso já foi discorrido na obra, né? Que eu situei 3 leis morais que estão intimamente relacionadas a esse nível,
que Kardec chamou de lei de reprodução, lei de conservação e lei de destruição. Essas leis são muito interessantes da gente pensar. Aí eu proponho para vocês assim, não pensarmos mais no sistema universal. Não quero pensar isso como leis do universo nesse momento. Eu quero trazer para a nossa reflexão como leis psíquicas, né? O que Freud, mais adiante, na descoberta da psicanálise, vai trazer são esses 3 níveis, do que a Sigmund Freud chamou dos instintos de vida e os instintos de morte. Eros e Thanatos para Freud, para psicanálise, como pontapé inicial na psicanálise, como uma teoria pulsional, repousa sobre esses 3 níveis. Nós vamos ver, então, aqui a correspondência desses 3 níveis. Mas ainda no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar, na questão 75, um aspecto muito importante, né? Que é assim, quando Kardec pergunta se é acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais. E nós poderíamos acrescentar assim, as intelectuais e as morais, no sentido superior. Mas ele preferiu situar apenas as intelectuais. E os espíritos responderam que não, que o instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Olha que interessante isso aqui. A gente nunca prestou tanta atenção nisso, pelo menos, do que como agora, né? O instinto como algo bom. A gente geralmente, quando fala nisso, a gente diz assim, temos que superar os nossos instintos, né? Essa é a parte que tem que ser eliminada, que quando a gente evolui, ele tem que ser ultrapassado. A gente faz colocações desse tipo. No entanto, o Espiritismo não começou dizendo isso, né? Em Kardec, nos Espíritos, a gente estava dizendo, não, o instinto existe sempre. Ele pode conduzir ao bem. E segue. Ele quase sempre nos guia. E algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Por quê? Porque se a vida na Terra demorou milhões de anos para estabelecer esse andar do jeito que ele é, não é para jogar fora. Não é para chegar um determinado momento e dizer, agora joga fora, senão não precisa mais dele. Não. Tudo que na natureza foi criado, ele vai ser, no máximo, transformado, evoluído, ampliado, ele vai ser, né? Mas ele não vai ser eliminado. De tal modo que isso aqui, nesta percepção, a gente vai ver que é muito mais uma questão de transcendência e uma questão de transformação. Né? Transformar significa manter a existência de alguma coisa e ampliá-la. Né? Então, acho que esta ideia ela é muito importante. Isso aqui não é apenas uma teoria, isso aqui é um fundamento primordial para a nossa reflexão. Bom, para Freud, Freud ele diz o seguinte, que nós não temos como perceber os instintos. Aqui eu vou só tirar porque ficou meio tapado aqui. Lá em cima por causa da faixa. Mas eu tenho como tirar essa faixa daqui. Mas eu acho que não. Ficou lá em cima, mas tudo bem. Para Freud, a gente não percebe os instintos. O que a gente percebe é o que ele chama de pulsão, que é a representante psíquica dos estímulos corporais. Ou seja, a nossa mente, enquanto uma mente que desenvolveu, né, além da dos animais, nós temos um psiquismo. Tá? Esse psiquismo ele é mais desenvolvido e a nossa mente consegue, portanto, ter representações psíquicas dos instintos. Essas representações psíquicas dos instintos ele chamou de pulsão. Então, a partir de agora, quando a gente falar em instinto, na nossa vida psíquica, nós vamos recorrer a essa denominação que ele chama de pulsão. E aqui nós teremos, nessa questão das pulsões, em Kardec, se chamará lei de reprodução e lei de conservação. Em Freud, ele chamará de pulsões de vida. Por quê? Porque são as pulsões que labutam em nós para que a gente se mantenha na encarnação. Esta é uma pulsão que faz com que a gente esteja aqui.
colabora dentro de nós, uma força que está dentro de nós, que faz com que a gente permaneça. Em Kardec, reprodução e conservação. Conservação, instintos de vida, reprodução, instinto sexual, né? Em Freud, pulsões de vida e eros. Em Kardec, chamará lei de destruição o que Freud, lá em 1920, mais ou menos, vai dizer assim: nós não temos só pulsões de vida, nós temos dentro de nós pulsão de morte, thanatos. Né? Alguns autores em psicanálise trabalham com esse conceito. Freud trabalhou com esse conceito, Melanie Klein trabalhou com esse conceito. Outros autores em psicanálise não entendem pulsão de morte como uma pulsão primária do psiquismo. Outros autores, como Winnicott e outros autores em psicanálise, entendem que a pulsão de morte ela é um derivado de quando alguma coisa não andou bem na pulsão de vida. Então, aí, mas esse é um assunto para, de repente, mais adiante, no segundo andar, no terceiro andar, a gente pode voltar para isso aí. Mas eu vou usar o conceito de Freud, que coincide muito com o que Kardec falou. Kardec dizia assim, tem uma parte da vida que trabalha pela reprodução e pela conservação. Né? E Freud dizia assim, tem uma parte da vida que é sexualidade e conservação. São instintos fundamentais. Já nascemos com isso e temos isso dentro de nós. Só que também lá em Kardec nós vamos ver assim, tem na natureza uma versão de destruição. E Freud vai coincidir com isso, também dizendo, um sem conhecer o outro, né? Porque Freud não se ocupou de Kardec, e Kardec não conheceu Freud. Mas eles vão coincidir quando Freud diz assim, mas tem uma força dentro de nós que trabalha para o contrário, para a morte, para Thanatos. Nós vamos ver isso aí, que no Espiritismo tem também. Logo aqui, né? Primeiro, na pulsão de vida, na lei de reprodução, no Livro dos Espíritos nós vamos ver. É a lei da natureza, a reprodução de seres vivos, evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. E aqui nós teremos o id de Freud. As instâncias psíquicas na psicanálise, elas não correspondem exatamente aos 3 andares da causa mental. Tá? Não existe uma correspondência topográfica correspondente. Mas, no primeiro andar, existe quase que sim uma correspondência. No primeiro andar, no nível da inicial, nós vamos encontrar os conceitos de Freud muito coincidentes com este nível que André Luiz depois vai trabalhar no mundo maior. Então, para Freud, o id ele é o polo pulsional da personalidade que responde pelas necessidades biológicas. Então, para a psicanálise, a mente que vai se estabelecer no mundo físico, ela começa a partir destas impulsões biológicas. Motivações primárias, instintivas, inatas, inconscientes, nada disso, nada que está no id é consciente. Nada, né? Então, o nosso universo interno ele é propulsionado por motivações inconscientes. E, portanto, ele é o reservatório inicial da energia psíquica. E, importante, regido pelo princípio do prazer. Esse nível funciona apenas o princípio do prazer. É como acontece com a gente, enquanto no nível inicial da nossa existência, as crianças, enfim, é regido principalmente pelo princípio do prazer. Tá? E aqui temos, então, que em Freud ainda, que por muito tempo o princípio do prazer continua como modo de funcionamento dos instintos sexuais, que são difíceis de educar, e volta e meia sucede que, a partir desses instintos, ou no próprio eu, ele sobrepuja o princípio da realidade, em detrimento de todo o organismo. Então, existem 2 princípios que Freud diz assim, o princípio do prazer, que é regido pela pulsão de vida, pelo id, pelos níveis mais primários, mas existe o princípio de realidade. Aí nós já vamos entrar no segundo andar da casa mental, logo indo para o terceiro, que é dizendo assim, existe uma realidade externa a nós e nós precisamos fazer uma negociação, que a vida não pode ser só prazer, porque se for só prazer, pode haver uma destruição em cima disso. Ele se dá conta disso e diz assim, a evolução do ser humano é encarar a própria realidade e limitar, né, o id. No Livro dos Espíritos, então, nós vamos encontrar o oposto disso também.
Por que ao lado dos meios de conservação colocou a natureza os agentes de destruição? Pergunta 731. E os espíritos vão dizer, é o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. E aí alguém pergunta, e poderá perguntar, mas aonde que o espiritismo diz que a gente tenha um movimento de contrário à pulsão de vida dentro de nós? E eu encontro isso, né, na doutrina espírita, né? Bom, antes disso, na pulsão de vida e de morte, vamos em Freud ainda. Né? Freud é simplesmente uma analogia que nós estamos fazendo aqui, que é para poder entender uma coisa que depois na parábola vai ficar muito bonito de ver isso aqui. Né? Freud diz o seguinte, que o objetivo final de tudo isso é o retorno ao inanimado, ao inorgânico, de onde tudo começou e para onde tudo deve retornar. Eu devo lembrar que Freud era materialista, ele não acreditava em vida espiritual, mas ele percebeu que existe um movimento dentro de nós que conspira para que a gente volte para o lugar de onde a gente veio. E que para ele era o inanimado, era o nada, era a vida inorgânica. Né? Que existe um movimento dentro disso aí. Então, ele afirma, além do princípio do prazer, que se é lícito aceitarmos como experiência que não tem exceção, que todo ser vivo morre por razões internas, retorna ao estado inorgânico. Então, só podemos dizer que o objetivo de toda a vida é a morte, e retrospectivamente, que o inanimado existia antes que o vivente. Mas nós vamos ver, então, que dentro disso, nós podemos dizer que este movimento corresponderia em lei de destruição à pulsão de morte de Freud. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, nós vamos encontrar a seguinte colocação. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota jungido ao corpo que lhe serve de prisão em vãos esforços para sair dele. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Então, se a gente substituir aquilo que o Freud falou, assim, de que tem uma força que nos move para o retorno de onde a gente veio, achando que era o inanimado, nós podemos dizer com Kardec que existe uma força dentro de nós que conspira também, e tem uma parte de nós que deseja retornar para uma vida que é a vida espiritual, né? Aonde nós não teremos as injunções da carne. Bom, aí vocês vão perguntar, muito bem, que beleza isso? O que acontece durante toda a nossa vida? É um jogo de forças. Tem horas que a gente quer estar aqui, tem horas que a gente não quer mais estar aqui. E deste jogo do que quer ficar, do que não quer ficar, vão depender os nossos estados emocionais. Por vezes mais depressivos, melancólicos, e é quando a gente diz assim, tomara que Deus me leve. Aí quando Deus vem, assim, então eu vou te levar. Não quero, estava brincando. Não era bem isso. Porque as pulsões, elas trabalham como uma verdadeira luta interior dentro de nós. Se a pessoa tem predominâncias depressivas, a pulsão de morte ela está mais forte. Nós estamos no mês de prevenção do suicídio. O suicida ele tem uma pulsão de morte muito intensa, por fatores psíquicos, por fatores de conflito, por fatores depressivos, etc., por uma série de coisas. Ele acaba ele acaba cedendo à pulsão de morte. Né? Mas não só o suicida, pelo menos não só o suicida consciente, mas toda aquela pessoa que, movida por algum tipo de desistência da própria vida, ela pode colaborar, estar trabalhando na direção da destrutividade. Então, é por isso que os espíritos dizem assim, olha, nós temos que fazer um trabalho interno. Por exemplo, em outro momento da própria passagem do Evangelho, os espíritos vão dizer, resistir fortemente a esses impulsos. Né? Porque, na verdade, o saudável é que a gente possa ter uma predominância da pulsão de vida, é o que se espera dentro de nós. Né? Tá indo bem, gente? Tá dando para acompanhar essas ideias? Sérgio, nessa tua ideia, então, por exemplo, o que seria na doutrina espírita a moratória,
ou até ir antes do tempo, dependendo da vida que está se levando, seria a pulsão de vida e de morte no Interior da pessoa. Freud. Aqui no nosso meio espírita, a gente costuma dizer, a pessoa ganhou uma moratória. Entendeu, mano? Entendeu, Décio? A questão... Eu prefiro dizer assim, ó, a pessoa se deu uma moratória com algum tipo de patrocínio do plano espiritual, mas a moratória se dá de dentro da pessoa, né? Se dá por essas vias da casa mental, né? Em algum momento, eu não sei de que maneira, o plano superior, ele consegue chegar em nós e nos instituir por via pulsional, a possibilidade de nós permanecermos mais. Mas isso não é dado de fora para dentro. Não é dado, assim, não chega um espírito assim, olha, você ganhou 5 anos a mais. Acho que não. Acho que a pessoa, em algum momento, dentro da sua necessidade, ela se percebe e se dá esses 5 anos a mais. É claro que a coordenação disso deve estar no plano espiritual, mas o que eu quero trazer, a ideia daqui, assim, é de que essas coisas acontecem a partir do de dentro, e não a partir do de fora. É a partir de dentro. São dentro dessas pulsões, desses níveis da casa mental que essas coisas acontecem. Assim como uma pessoa que diz assim, eu não estou bem, não quero fazer nada por mim, desenvolve um câncer e morre, é a pulsão de morte, é de dentro. Não foi um espírito que chegou e disse, então eu vou te levar. O espírito ele chegou por cima da minha. Eu acho que o que você está abordando é uma coisa, eu acho que não tem muito a ver com essa história da moratória. Porque você está falando, por exemplo, o instinto de vida, o placebo, a pulsão de morte, o nocebo, né? Isso. Aí a gente está falando do psiquismo mesmo. Mas eu acho que, por exemplo, um espírito está ali... Por exemplo, a doutora, ela estava ali ainda com um trabalho para terminar, um corpo biológico esgotado, sem energia vital, eles vêm e injetam mais energia vital nela, dão um plus, dão um upgrade na parte biológica, para ela segurar um pouco. Acho que não tem muito a ver com o psiquismo, quer dizer, tem a ver, né? Obviamente, ela estava com o psiquismo, com a pulsão de vida para terminar o trabalho, e eles dão uma ajuda de fora para dentro. Mas é isso que você está falando, eu acho que tem muito a ver com a questão mais de dentro para fora mesmo, né? Aí não sei se essa questão da moratória entraria, assim. Entraria nisso? Pois é. Talvez tenha a ver com o desejo, com a vontade de ainda ficar mais um pouco, de merecer, é uma porção de coisa, não é? Sim. Pois é. Aí talvez entre uma questão, é isso que eu digo, será que o terceiro andar, aí fica uma grande interrogação, será que não se dá através desse terceiro andar? Hein? Assunto para os próximos capítulos, porque eu acho que aí tem que ter um tipo de confluência de ações do plano espiritual com compromisso daquele que aqui está, né? Sérgio? Mas são especulações, disse Débora. Eu fiquei pensando no que você falou e que o Décio falou agora. Penso assim que, na verdade, a gente tem que entender que a gente é um sistema, né? Faz parte de um sistema maior, né? Então, quando tu fala dessa movimentação interna, me vem o exemplo da fraternidade, né? Que quando, por exemplo, a gente pega uma pessoa que ela está mais depressiva e ela começa a fazer um trabalho de caridade, se envolver numa atividade, numa causa, ela consegue devagarinho ir saindo com todo o resto do tratamento que ela faz. Ela se revitaliza. Porque ela se revitaliza. Então, existe um movimento interno de mudança, né? Então, claro que a moratória, eu acho que é um planejamento maior, né? Mas que aí eu acho que a espiritualidade vem e injeta. Mas ele tem que achar dentro, a espiritualidade tem que achar dentro do indivíduo algo que conecte a isso. E isso vai ser conectado pela fraternidade, pela causa que ela está desenvolvendo. Interessante. Acho que só a espiritualidade querer dar moratória não funciona, e só o espírito querer também precisa ter a congruência dos dois. Tem que ter a pulsão de vida, senão não vai. Tem que ter. Isso. Tem que ter o representante vital próprio, né? Eu fiquei pensando, assim, essas pessoas que a gente vê muito até Japão, China, o pessoal sobrevive muito tempo,
né? Então, isso justificaria que as pessoas tenham uma pulsão de vida maior e também um merecimento maior, ou não tem muito a ver uma com a outra? Porque também é merecimento para a espiritualidade também. Como é que tu entende isso? Não sei, Vera, não saberia dizer se tem a ver com isso. Ontem no meu evangelho caiu assim: se fosse um homem de bem, teria morrido. Ficar mais velho e durar mais tempo, acho que não é prêmio. Exato. Acho que é castigo. É castigo, Pode ser. Eu não sei, eu estou numa fase dessa que o Sérgio falou agora, de pulsão de morte, né? Estou com saudade do plano espiritual esses dias. Estou meio baixo astral, então eu estou pensando mais do lado de lá, é mais legal. Mas se a gente for analisar friamente, é mais legal lá mesmo. Tem várias vantagens. Depende do jeito que volta, né? Tem que entrar pela porta certa, mas é melhor. Vamos apostar no que a Sérgio, gente conhece. Oi. Sérgio, Fala, Irvene. eu acho que eu estou em moratória, mas essa ideia da moratória partiu de mim, porque numa das 3 pancreatites que eu tive, que foi a mais grave, eu estava muito mal, me sentindo muito mal, depois de uma semana assim. Aí eu fiz uma prece, eu falei: olha, Jesus, se chegou a minha hora, o senhor manda alguém me ajudar, eu vou. Mas se o senhor achar que ainda sirvo aqui para alguma coisa, troca a doença por tarefa. Aí no dia seguinte eu levantei, né? Então, se é que eu tive uma moratória, a ideia da moratória partiu de mim, né? É aquilo que a Cidéria falou. Então, ela foi mesmo de dentro para fora. Claro. Tem que ter um trabalho de convergência, né? Mas eu proponho para vocês analisar uma coisa muito legal aqui, a partir de agora. Vamos dar uma olhada numa coisa aqui que Jesus nos mostrou lá na época dele, que são os 3 andares da casa mental, exemplificado na parábola do filho pródigo. Vamos nessa aqui? Eu tô meio apaixonado pelo... Depois, quando nós chegar lá no 3º andar, eu vou falar um pouquinho para nós aqui sobre essa figura, porque esse é um quadro do Rembrandt, né? Rembrandt é um pintor holandês que fez essa obra, que estourou essa tela, que tá guardada lá no museu na Rússia, né? Lá na Rússia, em Stalingrado, eu acho. E depois a gente volta para analisar cada ponto. Eu só coloquei isso aqui porque eu achei muito bonito para a gente analisar. Aqui tem o filho pródigo, né? Nós vemos o pai e o irmão. Então, aqui tem 3 personagens, 3 andares da casa mental aqui representados. Mas eu quero me deter hoje no funcionamento do 1º andar. No 1º andar, aonde que na parábola do filho pródigo nós encontramos fortemente o 1º andar, as pulsões. Aí vocês vão me ajudar a isso aí. Vamos ver qual é a parábola? Lucas, capítulo 15, versículo de 11 a 32. Diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, e ele lhes repartiu os haveres. Depois a gente vai voltar parte por parte para a gente localizar onde é que está o 1º andar. Aí. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra muito distante e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. E havendo ele já gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se
ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Trazei depressa a melhor túnica e vestiu com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai, e comamos e alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porquanto o recuperou são e salvo. Indignou-se, porém, ele que não queria entrar, e saindo, o pai o consolava. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, e nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Portanto, era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Essa parábola é belíssima, né? Ela é belíssima, porque vamos ver aqui onde é que está, por onde é que andaram no primeiro andar. Quais são os movimentos pulsionais de primeiro andar aqui, nesses personagens? Eu vou dar um palpite aqui no primeiro momento. Já começa no início, né? E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu os haveres. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra muito distante e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. É tipicamente um movimento de primeiro andar, né? Movido pelo princípio do prazer, movido por pulsão de vida. Ele quer viver. Ele quer sair daquela aldeia sem graça, sem vida, sem atrativo. E ele quer aproveitar, ele quer conhecer coisas novas. Esse aqui é um movimento do filho pródigo típico da adolescência. Típico da adolescência, né? Quer dizer assim, eu vou sair e eu vou viver. É típico do movimento da sexualidade, né? Mais adiante, o irmão mais velho, que ficou na aldeia, depois nós vamos ver qual é o andar que ele representa, aquele que fica trabalhando, sem saber por que está ali. E vai dizer, mas ele gastou com as meretrizes, né? Ele fez festa, ele gastou irresponsavelmente. Ele representa bem o id, né? Portanto, primeiro andar. Ainda primeiro andar. E havendo ele já gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra que o mandou para os seus campos a apacentar os porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão e eu pereço de fome? Primeiro andar. O que falou mais alto nesse nível do primeiro andar aqui? Instinto de conservação, pulsão de vida. Nesse momento, ele é obrigado a passar por cima de todas as pulsões sexuais. Porque a pulsão de conservação, o instinto de conservação fala mais alto nesse momento. É por isso que em momentos de fome, em momentos de grande necessidade biológica, a pulsão sexual ela recrudesce, né? A gente sabe que em campos de concentração, quando a questão da sobrevivência se torna o imperativo, o desejo sexual ele praticamente desaparece. Não há registro em locais de muita dor de qualquer tipo de ação de prazer, né? É por isso
porque no nível do primeiro andar, a questão da sobrevivência, ela é uma pulsão de vida, porque ela garante a necessidade da permanência aqui. Né? Então, acho que o Freud acertou em cheio, junto com Kardec, né, de que desses dois movimentos são os mantenedores da vida na Terra. Então, ele tava lá aproveitando, ele estava curtindo, ele estava muito bem, mas começou a acabar o dinheiro. Primeiro andar não sabe guardar dinheiro. Primeiro andar não sabe prever o dia de amanhã. Primeiro andar, ele é permissivo, ele é o nível eu tenho que aproveitar a qualquer custo. Eu tenho que ter prazer. E este nível, que na parábola do filho pródigo, está bem representado por uma questão bem grosseira, que é da vivência em si. Se a gente olhar hoje, daí fica para a gente pensar agora no nosso debate, aonde que ele está representado na nossa vida que a gente vive no nosso mundo de hoje. Porque hoje isso pode estar situado num primeiro andar que não necessariamente tem a ver apenas com a questão física, né? Pode ter a ver com níveis bem emocionais, assim, primitivos. Né? Aonde tem mais primeiro andar aqui? E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. O pai se moveu de íntima compaixão, né? Viu o seu pai, o pai o viu, né? Aqui depois nós vamos ver uma coisa interessante. E correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Esse pai, nós vamos ver mais adiante ali, ele representa o terceiro andar, né? Ele é a sabedoria, ele é aquele que está lá. Mas nesse momento aqui, ele desce. Ele sai lá do alto da estrada e ele não espera o filho chegar até ele. Pelo contrário, ele já está esperando o filho. Ele já está esperando o filho. Pelo menos essa é a minha impressão. Tanto que quando ele vê o filho, ele é o primeiro que vê, ele sai correndo. E a gente sabe que na cultura oriental, nos orientais, na tradição, isso aqui jamais um ancião faria, né? Jamais um ancião faria. Porque o patriarca não corre em direção aos filhos. São os filhos que correm em direção ao pai. Né? Esse pai vai fazer isso 2 vezes nessa parábola. Ele corre em direção ao filho que chega aos pedaços, assim como ele sai da aldeia em direção ao outro que não quis entrar porque estava se sentindo ofendido porque o irmão mais novo não tinha voltado. Ele sai 2 vezes da posição que ele estava. E isso é muito bonito, porque a gente vê o trânsito, que às vezes o livre trânsito nos 3 andares da casa mental, né? O primeiro andar, ele retorna em busca de alguma coisa que está faltando para ele. E o terceiro andar, que é o pai, ele vai na direção do primeiro. Numa metáfora muito bonita, inclusive, do movimento de Deus em relação a nós. Né? De que, às vezes, a gente, quando diz Deus me ajuda, parece que Deus está correndo na estrada em direção a nós. Então, acho que tem esse muito bonito, é muito belo essa parábola quando nos fala disso aí. E aí tem um movimento de primeiro andar aqui assim, Irvênia. Olha só. E trazei o bezerro cevado e matai-o. Esse é primeiro andar, né? Vamos fazer um churrascão. Não é? Acho que até porque naquela época não tinha muita alternativa, né? Não dava para fazer uma fritada de alguma vegetal, né? Comamos e alegremos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Olha que interessante. O que a gente falou lá no início? Primeiro andar é a presença, lá na descrição anterior, né? De pulsão de vida. Né? Ele diz assim, matai o bezerro cevado, e comamos e alegremo-nos. Alegremo-nos, por quê? Porque a vida na aldeia era uma vida triste. Quando falta a presença do primeiro andar na aldeia, a vida fica triste. Às vezes um estado depressivo, às vezes um estado de desânimo, é a falta da pulsionalidade do primeiro andar. Quando o filho mais novo saiu da aldeia,
E ele saiu porque a aldeia provavelmente era uma aldeia muito sem graça, onde só se trabalhava e se fazia a mesma coisa todos os dias. Ele saiu em busca de alguma coisa mais alegre, de alguma coisa mais feliz. Exagerou na dose e voltou para lá. Mas quando ele volta para lá, o pai diz assim: vamos fazer uma festa. E diz, e começaram a alegrar-se. Toda a aldeia estava triste. O pai também estava triste. E a volta do filho, né, representando neste movimento da pulsão do primeiro andar, é o primeiro andar que devolve a alegria para a aldeia. Não sei se faz sentido para vocês isso aí. O Sérgio, então na falta, vê se eu entendi, na falta da pulsão de morte, porque toda a aldeia ficou sem o cara que tinha muita vida, que queria muita vida, que buscou muita vida. E essa aldeia, na falta da pulsão de morte. Dessa, não é? Então, na falta, apareceria o outro lado. Aparece a pulsão de morte na aldeia. A aldeia só volta a se alegrar quando o filho pródigo retorna. Na parábola, diz assim, ele se salvou, ele voltou e se salvou. Não, ele veio para salvar todo mundo. Porque estava todo mundo sem graça lá, aquilo lá estava um tédio, estava um horror, como fica a vida de qualquer pessoa quando falta a pulsão de vida dentro dela. Sérgio, mas deixa eu ver se eu não estou enganado na minha interpretação da parábola. Mas a parábola, o paralelo que a parábola traça não é que esse pai e o lugar onde eles estão seria como se fosse Deus e o céu, e ele vai para o mundo das ilusões, para o mundo dos sentidos, se perde lá, erra e retorna. Se eu tiver essa referência como esse pai sendo Deus, acho que talvez eu não poderia dizer que o fato dele não estar feliz na aldeia inicialmente, porque ele era inexperiente, que fazia com que a aldeia fosse triste. Porque essa premissa não é válida. Não é porque ele não estava feliz que a aldeia era triste. Eu não sei se eu me faço entender. Triste, Luiz. No meu entendimento, eu não estou pegando o pai nesse momento como Deus. Tá? Eu estou pegando o pai aqui como o terceiro andar da casa mental. Eu estou pegando isso aqui como se fosse a cabeça da gente, como se fosse o psiquismo. Não estou pegando a metáfora do plano espiritual superior e do plano inferior, como normalmente se faz. Nesse sentido, a aldeia, ela não é um lugar feliz. Tanto não é um lugar feliz que o irmão que ficou lá, ele era extremamente infeliz e ele mostrou toda a infelicidade dele quando retornou o irmão mais novo. E o pai diz, esse filho retornou, vamos fazer uma festa e vamos nos alegrar. Ou seja, estavam todos tristes. Essa aldeia, sem o primeiro, ela fica uma aldeia triste. Veja, mas, muito importante esse processo. Eu me lembro de uma coisa que tu explicou uma vez, que tu falou, acho que foi uma experiência quando tu era estudante de medicina, que se não me engano tu falou, uma discussão que tu teve com o padre, né, entre falar de ir ou não para o céu, inferno, né? E aí tu trouxeu o paralelo. Então, se tu vai para o céu, mas tu é a mãe de um drogado, tu realmente vai estar no céu? Porque, na verdade, eu não sei, eu não consigo entender como esse lugar propriamente ser um lugar triste, porque era assim que o garoto que errou se sentia, mas não necessariamente fazia com que isso fosse dessa maneira. O fato dele querer essas experiências e deles terem ficado contentes só mostrou como Deus deve sentir a nossa falta. Porque claro, realmente se eu estou num plano melhor, mais privilegiado, com mais luz, e eu vejo que alguém a quem eu amo foi para um caminho equivocado, isso de alguma forma, apesar de eu ter paz, eu não sei, será me deixar desequilibrado. Será que ele foi para um caminho equivocado? Será que ele foi para um caminho equivocado, Luiz? Porque ele foi para uma experiência. O equivocado mais é o irmão que ficou, que não teve coragem. Ele quis ficar. Olha o que diz a parábola.
o pai divide a herança em vida para os dois. Um pega e sai, ele arrisca, ele vai para viver alguma coisa. E quando ele volta com a experiência e com a vivência. E ele desenvolve uma virtude que depois nós vamos ver lá no terceiro andar da casa mental, que é a humildade. Ele consegue voltar e dizer assim, olha, eu pisei na bola e voltei. Ele volta amadurecido, ele volta com a experiência. O outro irmão que ficou lá na aldeia, que aparentemente seguiu fazendo exatamente aquilo que se esperava dele, que era trabalhar, honrar o pai e mãe, ele fez tudo certinho. Mas bastou o irmão voltar e ele patinou para o primeiro andar. Ele ficou com inveja, ficou com raiva do pai. Aí ele mostrou toda a amargura dele. Então, o lugar que a gente está falando aqui não é o lugar céu, lugar fixo. É uma experiência emocional que ela pode variar muito, muito rapidamente dentro de nós, dependendo de como estão as experiências nossas internas. Eu vejo, Sérgio, que os dois tiveram reações humanas. Talvez se nós estivéssemos no lugar desse filho que ficou, a nossa reação fosse muito semelhante à dele. E eu acho que essa parábola mostra duas faces do que é ser humano. Porque quando a gente encarna naquele filho que foi, a gente vai, erra, volta. E outras situações da vida, a gente vai estar no lugar daquele outro filho. E a gente vai achar estranho quando alguém que a gente julga que fez algo equivocado volta e é bem tratado. Agora a parábola acaba por aí. Ela não diz que esse filho que ficou, que ele não aceitou o irmão. O pai dá a explicação e a parábola acaba. Ele pode ter dito, então tá, beleza, vamos lá, vamos para a festa. A gente não sabe. Não estava bem com essa cara, né? Ele não ficou bem com esse jeito. Ele estava muito incomodado. Eu acho assim que o que você coloca fica muito claro quando, em vez da gente ter a parábola, ela é toda cheia de representações. E você pode fazer algumas representações diferentes, que nem o Luiz fez uma representação do pai sendo Deus e tal. Mas, na prática, se a gente pensar no psiquismo humano, e se trata, obviamente, de ser humano, né? Sobre isso que Jesus estava falando, sobre as nossas reações. Mas é muito claro para mim, assim, você coloca o filho pródigo como sendo a pulsão de vida, não é assim? Se você tira a pulsão de vida de alguém, o que sobra? Depressão, adinamia, falta de vontade de viver, falta de vontade de comer. Eu queria só introduzir uma palavra, porque o que sobra é o luto. Tem o luto da perda desse filho e a melancolia desse luto. Vai ver. O mágico da depressão é melancólico. Fica meio... É uma terceira versão essa, João, eu acho. Eu não sei. Parábola tem esse detalhe. A gente pode dar uma viajada nela. Mas, assim, eu tentando ficar na linha de raciocínio tua, Sérgio, se eu falar bobagem, você me corrige. Sim. Eu acho que fica bem nítido isso. Se a gente colocar no filho mais novo a representação da pulsão de vida do primeiro andar, não dá para ficar sem o primeiro andar, né? Você começou a tua fala falando, né, da questão que não tem falta de instinto. Você até mostrou a passagem do Evangelho. O instinto é o primeiro andar. Você não pode chegar no terceiro andar e abrir mão do primeiro. O primeiro andar está lá. Então, o que acontece é que ele vai ser educado, ele vai ser subjugado, ele vai ser controlado, mas ele vai continuar lá, sendo o que ele sempre foi. É a pulsão de vida. É o que faz o cara querer levantar de manhã, comer, trabalhar, dormir, né? Então, essa pulsão de vida, eu acho que cai bem para o filho pródigo. Pródigo, né? Quando ele saiu, ficou o desânimo, né? Ficou a tristeza. Quer dizer, é a falta de energia. Isso. Né? Não tem como você manter o segundo e terceiro andar se o primeiro não estiver lá. Exatamente. Né? Mesmo que ele tenha mais limites. A única coisa que eu não vi aí, que você falou que o pai desceu, né? A compaixão é terceiro andar. E quando ele vê o filho e se enche de compaixão, ele está florescendo o terceiro andar.
Ele acolhe primeiro, né? Ele acolhe primeiro sem sair do terceiro. Ele acolhe, porque ele sabe que o primeiro está lá e é necessário. E outra coisa, aquilo ali faz parte. Né? Isso é interessante. O filho, quando retorna, ele já não retorna em terceiro também? A humildade que fez ele voltar não é terceiro? Sim, pode ser. Mas eu acho que, assim, mantendo essa linha bem pragmática, sim, ele volta para sobreviver, né, Sérgio? Ele volta para sobreviver. Eu vi bem assim também, Décio. Eu acho que ele teve aquela compulsão de vida no sair. Eu vejo ele assim, tipo assim, um adolescente sem pensar, mas queria curtir a vida, ele queria ser feliz. Sim, então ele foi... pulsão de vida. Pulsão da vida. Depois, eu sinto literalmente assim, gente, tipo assim, voltou com o rabo do meio das pernas. Humildemente pedindo perdão para esse pai. E esse pai acolhe, e como tu falasse, né, Décio? Tem compaixão e aí vem o perdão. Aí é o terceiro andar. Mas a ideia que eu tenho é que ele realmente foi pulsão de vida. Ele quis sair e ser feliz. Bom, quero viver. Talvez esse filho do meio, pode ser o segundo andar, que é o hoje, o racional, o agora, que abre mão, às vezes, da pulsão de vida por uma racionalidade que subjuga o instinto a um ponto de o instinto dele perder vontade de viver, dele fenecer, né? E aí, o terceiro andar é um cara que já sabe administrar o primeiro e o segundo com tranquilidade, né? Mas você está no primeiro, você é instinto, você está no segundo, você está aprendendo. O cara que chegou no terceiro, por isso que eu acho que eu brinco que o terceiro andar é um puxadinho, a gente não consegue viver lá. Está pronto, é um projeto, né? O Sérgio, volta naquele slide lá em que ele manda matar o bezerro cevado. Eu acho que tem aí também uma representação que é o seguinte, olha, o animal que é cevado, a ceva significa você dar um alimento adicional para que o animal fique gordo, porque ele vai ser morto numa determinada ocasião especial. Então, o fato de matar o bezerro cevado, ele tem uma representação de sacralidade. Porque toda vez que, no Levítico, que é o terceiro livro do Antigo Testamento, ele é todo feito de regras e de procedimentos adequados para sacrifício dos animais em determinadas ocasiões. Quem tiver interesse, até dá uma olhada outra vez no terceiro livro do Antigo Testamento, Levítico. Então, era assim, o sacrifício, que é diferente da eutanásia, diferente do abate, ele tem essa representação de matar um animal, até seres humanos eram mortos, né? Em louvor a alguma divindade, que pode ser interpretada como um ser espiritual ou como uma ocasião muito especial. Então, quando o pai manda matar o bezerro cevado, quer dizer, ele já estava pronto para ser morto em louvor a uma condição especial, que era a volta do filho, né? Então, seria um prêmio a esse filho, doutora Irvênia? Um prêmio, assim, pela felicidade um prêmio. Ele ter voltado... Ele ficou tão feliz pela volta do filho, perdoou esse filho, parece um prêmio, né? Uma gratificação. Mas eu acho que é um prêmio para todos, não é só para o filho. De qualquer maneira, a matar o animal cevado, ele é morto para uma ocasião especial. Quer dizer, não é que você vai matar qualquer um a qualquer hora. O animal que é cevado, ele já está sendo preparado para ser morto numa ocasião especial. Eu acho que foi, no caso, a volta do filho. A ocasião que está sendo comemorada é a reconstrução ou a reconstituição do psiquismo. Exatamente. Em seus 3 andares. Exatamente. Esse é o sentido da minha reflexão principal. Eu entendi isso. Por isso que eu não quis pegar o sentido que normalmente a gente avalia, é um sentido mais teológico. Sim. Do pai como um Deus, né? Por isso que eu coloquei mais como instância psíquica, porque aí a gente consegue entender o movimento, né? E eu acho que as duas coisas cabem, né? Cabe as duas interpretações. Cabe. Nesse momento eu digo mais que é para a gente poder pensar o nível dos 3 andares, né? O livre trânsito dos 3 andares. Eu acho que esse movimento da parábola
nos fala desse livre trânsito. Que Calderaro fala que é necessário, né? Necessário, representa quando, por exemplo, a pulsão de vida na pessoa retorna. Isso pode ser através da pulsão sexual, isso pode ser através do cuidado biológico, da integração com a vida física. Né? Ô, Sérgio, e o terceiro andar abraçando o primeiro. Né? Essa coisa da religião tentar abrir mão do instinto e do desejo, aí está. Né? Isso não funciona. Não. É o mesmo esquema de você tentar desmembrar ou tirar o primeiro andar e querer manter o terceiro. Exatamente. Ele desaba porque não tem o apoio. Então, a conversa não é doutrinar, é educar, subjugar, controlar, né? Mas não extinguir, porque não dá para extinguir. Exatamente. Quando você tenta fazer isso, não funciona. Sérgio, outra coisa que a gente pode ver nesse coisa 23 é que quando mata o bezerro, mata o animal pode simbolizar o primeiro andar. Isso. Do instintivo, do automatizado, né? Então, assim, o filho, quando saiu, ele saiu com a tarja do primeiro andar. Mas quando ele volta, o pai reconhece que nele está morta a questão da animalidade anterior. Está. Interessante isso, Irvine. Interessante. É interessante isso que tu está dizendo, porque ele sai um guri, um menino, um moleque, e ele retorna um ser humano mais maduro, né? Com a experiência, com a vivência. É meio como a gente quando encarna. A gente reencarna moleque e se espera que retorne maduro, não é? Por conta de que a gente vem para o primeiro andar, a Terra representa esse andar da vida material. E se espera que no avançar da idade a pessoa vá construindo esses valores morais da humildade, da capacidade de reconhecer o outro, de voltar atrás nas decisões, de chegar e dizer, olha, eu errei, mas eu estou aqui mais amadurecido, eu quero compartilhar com vocês as coisas boas que eu aprendi. Sem o sentimento... Ele volta muito culpado, mas ele volta. Mas ele é corajoso, é uma culpa corajosa, porque ele poderia ter sido orgulhoso e dizer assim, não, para lá eu não volto, eu disse que eu não ia voltar, eu não vou me submeter a ser criticado pelo meu pai. Ele poderia ter ido para um outro lugar, ele voltou exatamente para o lugar de onde ele saiu. E lá estava aquele pai esperando ele. Não é? Então, representa realmente, acho que é muito do que eu quero trazer para a gente pensar, é assim, de que estes movimentos humanos, eles não podem ser apartados do que a gente chama de espiritualidade. Porque isso aí contradiria o trabalho que o André Luiz nos trouxe nessa obra. Esse trabalho que o André Luiz nos trouxe nessa obra, ele nos fala, através disso, de um trabalho de integração, de que religiosidade inclui as pulsões de vida da gente. A gente tem que saber administrar isso. Bom, Sérgio, então, posso te fazer uma pergunta, Sérgio? Claro. Eu fiquei um pouco confusa assim, no início, quando você começou, que mostrou a figura, você coloca que o primeiro filho seria o primeiro andar, né? E que o segundo filho seria o segundo andar? Assim, essa é uma pergunta. E aí, eu não sei se é para responder agora, né? Mas, assim, se for... Porque, assim, a compreensão que eu tenho dessa parábola é um pouco diferente e assim, me passa a ideia de que esse segundo filho é uma forma diferente de manifestação desse primeiro andar, mas ele ainda seria o primeiro andar. O segundo é isso que tu quer dizer, do mais velho. É disso que tu está falando? Eu fiquei confusa nessa parte. Quando o pródigo sai, quando ele vai como o primeiro andar e o que fica como o segundo, porque ele fica para trabalhar com o pai. Aqui está aqui, ó. A racionalidade, né? A preocupação com a sociedade, com o outro, o segundo andar. Eu vou ficar trabalhando. Trabalho é segundo andar. Eu vou ficar aqui junto com meu pai, porque eu respeito meu pai, eu
eu vou honrar, isso é segundo andar. Mas ele não tem a compreensão ainda desenvolvida. Não, porque a compreensão só virá se ele tiver algumas virtudes que ele não tem. Que ele não tem. Olha aqui, vamos ler isso aqui no 29, então. Ó. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, e nunca transgredi o teu mandamento. Isso é bem típico do segundo andar, né? Eu faço tudo certinho, eu sou filho obediente, eu faço o que todo mundo espera de mim, eu trabalho, eu levanto de manhã cedo, eu não faço mal para ninguém. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Aí ele patinou para o primeiro andar. Aí ele caiu. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Aí ele despenca do segundo para o primeiro. Na verdade, tu tem razão quando tu diz assim. E por isso que eu estou dizendo que o primeiro e o segundo são... É assim... Mas aí eu vejo que, nesse caso, esse filho, o sentimento ali é a inveja. E a inveja é pura expressão de pulsão de morte. Né? Ele tá bem no primeiro andar ali nesse momento. Mas João, aí ele só se revela aí, né? Eu acho que a gente até consegue subir um pouquinho, mas qualquer coisa a gente já cai de novo ali se não tiver atento. Esse segundo andar nosso é um segundo andar que patina direto para o primeiro. Então, aí você sabe... Firme que nem palanque embanhado. Ô, João, será que não é um pouco assim? A inveja não é uma... porque o instinto de preservação é que faz, por exemplo, o cachorro que está comendo, chega um outro cachorro perto, ele rosnar. Porque ele quer comer. Ele quer garantir a dieta dele, a comida, a ração dele. Isso não é inveja. Ele está com medo de perder. Né? Isso é cobiça. Isso é avareza. É querer ter mais do que se tem ou querer ter o que o outro tem. Então, ele sente a inveja. Ele quer que o outro não tenha. Então, mas é isso que eu queria te dizer. Isso que eu queria te dizer. A cobiça, a inveja, já não é primeiro andar, já é segundo. É uma projeção disso, entende? Porque ele não está querendo mais do que ele pode ter, ele só quer garantir que ele vai ter o suficiente para ele. Ele acaba de comer, ele está satisfeito, ele vai embora. Ele deixa ali a presa lá para o outro vir comer, entendeu? Agora, quando você já está no segundo andar, racionalizando, aí você já parte para um outro nível de disputa em que você quer a predominância sobre o outro, aí já é a questão social. Então, apesar de ser uma projeção, e eu concordo com você, é uma projeção. Eu acho que a inveja, a cobiça, é uma projeção desse instinto de preservação, que é assim transformado no segundo andar, enquanto, como disse o Sérgio, ainda não existem as virtudes, de você perceber que o melhor é todo mundo estar bem, não adianta só você estar bem. Aqui tem uma nuance assim, que eu acho que vale aproveitar essa reflexão de vocês aí, que é assim, ó, que neste caso aqui, o que aparece no filho mais velho é assim, aquela coisa boa que ele achava que ele tinha, ele ainda não tinha, porque bastou que o primeiro voltasse e fosse festejado, que passasse a ter coisas que ele não tinha, que ele teve, então, aí mostrou a inveja no sentido de pulsão de morte, que é assim, eu não apenas quero isso para mim, eu quero que o que ele está tendo, ele não tenha também, que ele seja punido, que ele seja destruído, que ele seja esmagado. Isso é primeiro andar no sentido de pulsão de morte, de destrutividade, né? De destrutividade. Então, aí é aquilo que no livro do André, ele fala quando o que estava trabalhando ativamente, lá ele despencou para o primeiro andar na obsessão, quando eles se engalfinharam para se vingar, o Pedro e o Camilo, né? Para se vingar, porque ele viu que ele tinha sido alvo de uma destruição. Então, assim, eu acho que tá a questão de palavras, né? O que a gente vai chamar de inveja, de cobiça, mas o que tem aqui nesta parábola parece algo destrutivo. Ele não quer apenas o que o outro tem, porque ele ficou com o que o outro tem, ele ficou com dinheiro, ele ficou com uma série de coisas. Quando o irmão volta, ele poderia ter dito, olha, eu estou numa boa aqui, ele que está numa... Vou até acolher ele, porque ele poderia não ter mexido com ele isso, né? Mas mexeu com ele. Ele esperava o reconhecimento do pai.
Ele queria que aquele pai amasse ele do mesmo jeito que ele viu que ele ama aquele filho. E ele ficou com inveja, não foi do que o outro estava, a festa que o outro estava tendo, mas do amor do pai. Esse pai que era capaz de amar alguém que tinha errado tanto. Ele fez tudo certinho e ele não ganhou nenhuma festa. O irmão fez tudo errado e ganhou a festa. Quem foi premiado foi quem errou. Eu também vi assim, ficou com muita inveja, muito ciúme e muita inveja. Foi insuportável para ele. Diz assim, e esse tempo todo que eu fiquei aqui achando que eu estava agradando? O que eu estou recebendo agora? Estou recebendo agora uma demonstração de que eu perdi tempo? O segundo andar não é a relação com o outro? Hein? O segundo andar não é onde acontece a relação com o outro? Aí quando ela está... A Alessandra está com a mão em pé lá. Mas assim, sim. Só que aí, nesse momento, eu acho que ele perde a perspectiva, né? Ele fica tão aborrecido, fica tão machucado. Não, mas então, aí que tá. A relação com o outro é essa, porque a relação dele, o pai dele amava ele. Ele tinha uma boa relação com o pai. Mas ele, na hora que vem o irmão, ele quer mais que o irmão. Mais que o irmão. Aí sim, é inveja, é cobiça. É inveja. Né? Eu estava falando. Mas isso é mais do que pulsão de vida. Ele não é uma questão dele sobreviver. Ele estava bem, ele não estava. Claro. Não, claro. Então já é segundo andar. Ele está no segundo andar, não é nobre. Mas ele despencou, né? Ele caiu em queda livre. Aí vem a lei da destruição, né? Já é primeiro andar. Por isso que eu acho assim, a gente transita muito do primeiro para o segundo, do segundo para o primeiro, mas raramente vai para o terceiro. Né? Aí está. Por isso que eu disse que esse terceiro, para nós aqui, Décio, Irvine e todos, é um desafio. Porque a gente se conhece mesmo com esses dois primeiros. Alessandra, fala lá, Alessandra, está de mão em pé. Desativa o... Está no mudo. Microfone, Alessandra. Esqueci de ligar o microfone, estava falando sozinha. Não, eu estava pensando aqui que eu acho que esse irmão, né, ele na verdade, ele está no segundo andar mesmo, ele está no ego, porque o ego é assim, né? O primeiro ali, o filho mais novo, representa o nosso id, né? Que são esses impulsos. O irmão na verdade, a representação do nosso ego. O nosso ego é assim, né? Ele é justamente de ego e de egoísmo, assim, de viver assim para querer. Então, a reação dele é de quem vive para si mesmo, quem tem aquela reação de que só pensa nas suas necessidades, senão é assim. E o pai parece me representar também o superego, porque no momento em que ele tem a moralidade, né, que tem ali a luta na superação do ego, né? As definições do Freud, assim, o superego pode ser primeiro andar também. Porque o superego, quando ele é muito severo, quando ele é muito destrutivo, quando ele é muito assim aniquilador, um superego pode ser destrutivo. Não podemos confundir superego com superconsciência. O André Luiz fala no Mundo Maior em superconsciência. Superconsciência é terceiro andar. Mas superego freudiano é um superego assim, do mesmo modo que o superego regula o comportamento para a gente viver vida em sociedade, ele pode ser extremamente devastador e destruidor se ele for severo demais. Um superego severo demais pode engendrar culpa excessiva e fazer a pessoa se matar. Então, esse superego tirânico, ele é primeiro andar, quando ele é dessa intensidade. E o ego é essa instância transitória, que às vezes está indo para um lado e está indo para o outro. O ego é como se fosse uma mãe que fica dividida, assim, às vezes defendendo o filho, às vezes defendendo para o lado do pai, para o lado do filho, né? Então, eu diria assim que o que a gente está tentando colocar em segundo andar e terceiro andar nesse momento, a gente tem que olhar com uma certa flexibilidade, porque eles não são instâncias fixas topográficas, né? O que eu quero trazer mais o pensamento, o exercício do raciocínio para a gente poder ver aonde que estão esses trânsitos naquilo que a gente está tentando entender
daquilo que o André Luiz trouxe, do Kardec, de Jesus, e no psiquismo da gente, né? O que vitaliza a gente, o que desvitaliza a gente? A inveja nos desvitaliza. Esse irmão que mais velho, quando chegou mais novo, ele ficou extremamente destruído, né? E não apenas destruído, mas ele quis também destruir, né? Se ele pudesse, ele mandava matar o mais novo, né? Aliás, ele achava que o irmão não ia voltar, né? Ele nunca pensou que o irmão fosse voltar, e muito menos que o pai fosse receber ele. Sei lá, eu acho que eu entendo um pouco esse segundo irmão, porque num primeiro momento, de repente, ele ficou com essa raiva, mas de repente pode depois passar, né? Começar vamos a rezar falar por mais ele, outro né? amor. O amor que tinha pelo irmão, sei lá. Nós vamos ter que rezar por ele, né? É humano, né? Eu acho que é meio humano essa relação, sei lá. Ou seja, volta no quadro lá. Qual é? No quadro, naquela que tem o quadro inteiro. O quadro é fantástico. O quadro vale a pena a gente dar uma olhada aqui, ó. Então, eu faço uma oficina com os alunos que eu mostro os quadros e peço para eles fazerem um diagnóstico do quadro, eles olharem todos os detalhes, né? E além das 3 figuras principais, tem um cara sentado ali, que está mais nítido, tem mais 2 vultos, né? Tem. Então, o que vocês veem aqui, hein? Quem será que o Rembrandt queria representar com isso, né? Será que não são outras consciências que estão atuando sobre esses andares, né? Os 3 andares da casa mental. Aqui é interessante, né? É um vulto, né? Aqui, assim, o que eu enxergo aqui, ó? Vamos ver o que eu enxergo aqui. Peraí, que eu dei uma... Mas esses outros vultos, Décio, estão na sombra, né? Na sombra, exatamente. Só que aqui... menos, né? Um menos, outro mais. Quer dizer, mais profundo, né? Na sombra e o outro aqui mais... Aqui é uma mulher, né? Aqui é nitidamente uma mulher, né? Não sei, eles usavam cabelo comprido, Parece né? que é. Mas aqui é muito feminino. Esse aqui é meio indefinido do meio. Mas é interessante porque aqui estão as figuras masculinas. Aqui, gente, olha só que interessante aqui as mãos, ó. As mãos do pai, esta mão é uma mão masculina e esta é uma mão feminina. É uma mão tipicamente de homem aqui é uma mão tipicamente de mulher. Dá a impressão de que é uma integração, né? Do masculino e do feminino. Porque a mão esquerda, talvez ela esteja representando o hemisfério esquerdo, que é racional, né? Está representando, sim. Porque e a outra, ao contrário. Não, porque aí... isso, hein? Esse lado feminino corresponde a esse feminino aqui, né? A mãe, porque aqui só tem figuras masculinas. A mãe está num plano de inspiração, parece. Ou de obsessão, né? Talvez. Está na sombra. Está na sombra, ou está num plano que não pode falar muito, né? Aqui o irmão mais velho, olha só. A mão direita é do hemisfério esquerdo. Mas temos que lembrar... a mão direita, o hemisfério esquerdo é o hemisfério dominante, dicotômico, racional. Ele vai comandar a mão direita. Sim. E o hemisfério direito, que é o subjetivo, comanda a mão esquerda. Mas, nós temos que lembrar que o Rembrandt pintou esse quadro em 1600 e pouco. Não, eu sei, mas eu estou falando porque a gente levantou essa hipótese, né? Décio, mas isso em termos da motricidade, né? Da sensibilidade, não. Né? Não, a da sensibilidade também, doutorão. Tem a decussação lá, né? Tanto no então, mas a decussação ela não é total, né? Na sensibilidade. Ela decussa uma parte e outra não. Dependendo da via também, né? Mas acho que, de qualquer maneira, a representação de uma mão masculina e outra feminina, ela está simbolizando as 2 vertentes do psiquismo, né? Que é a racionalidade e a afetividade, né? Sim. Nós estamos viajando pesado aqui, né? Estamos. Quer viajar mais pesado? Verdade, hein, Décio? Bota viagem nisso. Ou seja, agora a gente viajando assim, que andar está, hein? Fica na binóide o quê, né? Se a gente conversar 5 minutos, nós já estamos lá nas estrelas. Estamos inaugurando o 4º andar. Olha só que interessante aqui, ó.
os pés, um pé descalço, Isso. A primeira coisa que eu notei foi esse calcanhar aí. Esse calcanhar surrado, né? Sujo, E aqui né? acima, gente, ó, o manto do pai é o mesmo manto do filho mais velho. O filho ficou nas mesmas condições do pai. No entanto, esse olhar do pai é um olhar de compaixão, e o do filho é um de reprovação, da inveja. Das mãos aqui, das mãos cerradas de quem está contrariado. Se ele pudesse, ele pegava esse cajado e dava, né, na cabeça dele. Mas o lance do pé tem também uma simbologia, eu acho, também, né? Tem alguma coisa ali. Tem. Ele de joelhos, né? O abraço do pai, né? Mas tem uma... E a cabeça onde? No coração. E sem cabelo, hein? Tem esse detalhe. Parece que ele está com umas feridas no rosto, né? Não sei se... Sim. Dá sim. Ele está sem cabelo, ele está machucado, né? Está todo... Machucado aqui. Mas ele está armado, não tá? Ele tem uma arma na cintura. Tem uma adaga, né? Uma adaga aqui. Para provar que mesmo quando a gente volta para o pai, a gente ainda é perigoso, porque a gente ainda pode cair de novo. Né? Na verdade, eu não tinha nem visto a arma ali, ó. Mas o instinto de preservação faz você guardar uma arma, né, Luiz? Lindo isso aqui, né? E essa vareta aí na mão do filho mais velho, o que é isso aí? Esse é o cajado. É o cajado que eles usavam para andar naquelas regiões lá, né? Que interessante. Mas ele está curvado. Ele está curvado, ele está apertando esse cajado, ó. Está segurando a cabeça do cajado, né? Eu gosto muito de ver o olhar, olha o olhar deles, do rapaz lá atrás, que tá, ele não está olhando. Esse ali, ele está prestando atenção, né? Sim, ele parece e o de trás, ele não está olhando para cena nenhuma ali. É verdade. Ele está perdido o olhar, ó. Ele está viajando. Um olhar distante. Está viajando junto com a gente. Não, e aqui o abraço desse pai é uma coisa assim de muito, me parece uma coisa de muito amor. Olha só a compaixão, né? O filho bem abnegado e o pai, o amor que ele abraça esse filho. Eu tenho uma convicção que essas grandes obras desses grandes autores, elas não têm nada de acaso. Elas são milimetricamente colocadas, muitas vezes pela espiritualidade. O André Luiz fala que a maior parte dos quadros famosos na Terra são sombras, né? Rascunhos das obras que existem no plano espiritual. Então, e quando você pega essas obras e começa a fazer essa análise de detalhes, né? Quanto mais, se você conseguir ver o quadro ao vivo, você vai ver que tem, assim, é um festival de detalhes que são muito significativos, muito interessantes. Com certeza, com certeza. É isso, gente, que eu quis trazer para vocês e não podia terminar aqui de apresentar sem mostrar aqui também a nossa inspiradora, né? É verdade. Trabalho, que nos deu essa oportunidade. Que saudade, não que dá dela, meu Deus. É verdade. Como vocês estão bem novinhos aqui, gente, bem grisados. Tá tudo igual. Isso foi em fevereiro de 2017. Nossa, tudo isso? A gente apresentou o livro no Congresso do Rio. Foi em 2017. O Décio parece um gurizão ali, ó. Fala, Alten, tá de mão lá para cima. Fala, Alten. Então, vamos lá. Eu não vejo essas colocações assim de tanto confronto entre o irmão que está e o irmão que volta. Eu vejo como uma reação natural e vejo ainda a possibilidade de que o filho pródigo recupere, melhore, mas assim o filho que ficou possa melhorar. Sim. Porque tendo essa divisão em escalas, né? Primeiro, segundo, terceiro andar, eu entendo que tem que buscar harmonia, e esses andares têm que ter harmonia, né? Claro, com certeza. Então, eu não vejo esse confronto assim entre eles. Eu não vejo esse confronto.
eu vejo situações em que os andares, um tem que aprender com o outro. A mesma coisa que tu colocasse ali, que é dito, né? O instinto com a racionalidade, e a racionalidade tem que se adequar, as questões se adequar. Eu tenho uma questão já muito antiga, por que aqui nós somos tão freudianos? Eu gosto muito do Jung, e eu acho que o Jung foi muito mais culturalmente cheio do que foi o Freud. E aí eu vou colocar esses dois, até como um filho pródigo que volta, né? Quando o Jung e Freud se encontram, tem aquela noite que eles ficam conversando a noite inteira, se tornam grandes amigos, mas o Freud não conseguiu dobrar o Jung nas teorias que ele queria e se tornou um grande perseguidor do Jung. Tem até aquela questão que ele criou a Sociedade do Escaravelho, Freud, para perseguir o Jung, para prejudicar o Jung. E o Jung trabalhava com grande mediunidade. O pai dele era um médium, era um pastor que ele escrevia os sermões dele mediunizado, né? E o Jung sempre trabalhou nisso. Enfim, eu acho que o Jung tem uma questão muito mais para o lado espiritualista do que nós temos. Os dois mas eu vou botar uma lenha na fogueira aí só para a gente. Não, mas eu estou botando a lenha na fogueira para jogar o Jung depois trabalhou para a Gestapo, para o nazismo, e depois que foi que aquilo veio à tona, ele não se retratou, né? Pois é, mas eu não sei, eu não tenho conhecimento dessa parte que ele nem alemão era, né? Ele nem alemão era. Eu não tenho conhecimento dessa parte. E o Freud, inclusive, tem outra questão, que o Freud teria se aproximado de Jung, porque naquela época, justamente, as teorias fascistas nazistas, estavam em ascensão, estavam em privilégio, e o Freud, sendo judeu, estava muito prejudicado com isso, né? Então, eu acho que a fome é a vontade de comer. Mas, enfim, eu entendo que... São os dois irmãos, né? Os dois irmãos que se desentenderam ali, né? Eu acho que teve uma briga ali que foi... Mas eu acho que mesmo nisso eles tinham que buscar harmonia. E os três andares têm os seus... Deve estar tentando se entender agora do outro lado. Eu acho que já se entenderam há muito tempo. Mas, enfim, eu acho que são os confrontos que tem, nessa perspectiva, são os confrontos e os atritos que tem entre o que um andar quer e o que o outro deseja de aprendizado. A doutora Marlene me contou que ela esteve lá no plano espiritual e ela assistiu uma conversa entre o Freud com um orientador espiritual, não lembro quem que era, e que o Freud queria reencarnar, que ele queria terminar a teoria dele, aproximar a teoria dele da espiritualidade, que ele afastou. E a espiritualidade falou para ele que não dava, que se ele viesse, ele ia errar de novo. Então, ele tinha que se aproximar do grupo da Maria Júlia e do Júlio Preto Pérez para trabalhar e inspirá-los até ele ter condições de reencarnar. Bom, essa parte aí eu já não me meto, né? Do que está acontecendo do outro lado lá, né? Como é a doutora Marlene que me contou, eu acredito. Gente, olha só, é isso que eu queria trazer. Eu queria fomentar exatamente esse tipo de reflexão, né? E longe de pretender que isso tenha uma conclusão. Eu acho que a ideia é exatamente essa, é a gente poder criar o espaço para pensar. Brainstorm. Né? Legal. Bem, ficamos... Devolvo aí para a Vera aí, e daqui a 15 dias é com a Irvênia. Segundo andar. O segundo andar, né? Bom, então, vamos lá, gente. Muito obrigada, Sérgio. Olha, foi muito boa a discussão, parabéns. Muito legal. Muito boa. Eu acho que nós ficamos, apesar de 1h30, bem produtiva. Irvênia, acho que nós ia mais, né, Irvênia? Que bom que vai ter mais. Que bom que vai ter mais depois, né, doutora Irene? Muito obrigada, viu, Sérgio? Estava muito bom. E eu gostaria da gente encerrar essa reunião de hoje para a gente ser pontual, de a gente fazer uma oração. E eu ia pedir para a Alessandra se ela pode fazer uma oração para nós encerrarmos agora.
Posso sim, Vera. Então, vamos agradecer a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, numa reunião tão proveitosa, tentando entender melhor o funcionamento da nossa casa mental, que nós possamos tirar desses aprendizados um norte, um futuro melhor para a nossa profissão e também para nossas vidas, sempre no intuito de nos melhorarmos, de nos esclarecermos, de procurarmos um rumo melhor e agradecer a esses amigos espirituais que sempre colaboram conosco nos nossos estudos, principalmente a doutora Marlene, ao doutor Bezerra e a toda essa cúpula espiritual maravilhosa. E esperamos nos encontrar daqui a 15 dias. Que assim seja. Assim Obrigada, seja. querida. Tá Mais bom, uma gente. vez, viu, Sérgio, Ivene e Décio, dizer uma coisa para vocês. Esse estudo em nome da AME Pelotas tem sido maravilhoso. Olha, muito obrigada por esse presente, viu, gente? Nossa, como tem sido produtivo, né? Muito obrigado de coração. Em nome de todos aqui, agradecer para vocês. Tá? Tem sido um momento de muito crescimento aqui para nós. Muito obrigada. A gente que agradece a acolhida, né, Vera? A gente delira e você ainda gosta, Pelotas, Vera. né? É? Tá bom. A gente delirando e você gostando, tá bom. É, isso aí. Todo mundo hoje delirou um pouco, né? Foi muito Vera, bom você mesmo. pode deixar eu, o Sérgio e o Décio mais um pouquinho? Sim, eu estou sim. com uma coisa que eu estou aqui, eu queria a opinião deles. 5 minutinhos só. Não, pra fiquem ser? à vontade. Tá bom. Fica aqui. Boa noite, pessoal. Valeu, gente. Valeu.